Então, a gente tem que sair desses lugares que são fechados, que é uma maneira que eu aprendi a pensar assim, e eu penso assim e acabou. Não, eu posso ter expansão de consciência, né? Eu posso começar a perceber como é que eu penso, e às vezes eu leio um livro, eu assisto uma palestra, e eu vou refletir sobre aquilo que eu estou vendo e ouvindo, e eu posso mudar a minha forma de pensar. Em vez de estar lá adiante o que vai acontecer depois, eu aprecio o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora está me levando lá. Mas eu aprecio cada passo dessa caminhada. A nossa mente pode nos limitar. E Buda dizia: a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Aqui, ó. Não é o outro, não. É o nosso pensar. E a gente pode ter expansão de consciência, desenvolver novas formas de pensar, de filosofar, de se questionar e estar apto a aprender. E não só repetir sempre as mesmas coisas. A gente agora ficou com um hábito muito feio, sabe do quê? De falar mal da polícia, dos policiais. Tem policial que erra? Tem. Mas como é que seria a nossa vida sem polícia? Você vai ser polícia? Tá, quer andar com uma arma no bolso, sabe dar tiro? Vai dar tiro no seu pé. Entendeu? A gente precisa ainda. Imagine um mundo, eu adoro da utopia, isso é uma utopia, que não é necessário ter polícia, porque todos nós somos tão humanos que não cometemos crime nenhum. Somos tão bondosos que compartilhamos o que temos. Somos tão bondosos que não precisam ninguém ficar nos vigiando, porque somos éticos. Isso é possível, gente, que cada um de nós faça esse compromisso consigo mesmo, de uma vida ética. De não fazer mal para ninguém, não pensar mal de ninguém, não querer mal a ninguém. E você vive com amor no coração. Aquele errou. Claro que tem falhas. Somos humanos, falhamos. E precisamos ser corrigidos, sim. E precisamos reconhecer nossas faltas e erros para não repeti-los. Amanhã é equinócio. Sabe o que quer dizer equinócio, né? De equidade. O dia e a noite amanhã vão ter exatamente a mesma duração. Hoje está quase lá. Amanhã é justinho. 12 horas por dia, 12 horas para a noite. Que bonitinhos. E a gente fala que é o equinócio de outono. Hoje é o último dia do verão. Primavera, verão, outono. Outono significa que o verão virou outono, não vira. Perceberam que o verão não virou outono? O verão acaba. E começa o outono. As folhinhas vão caindo, vai ficar tudo meio marronzinho, né? Meio muda a cor. O céu fica mais azul. E o nosso humor também muda um pouquinho. Essa época outonal, às vezes dá uma certa tristezinha. É gostosinho sentir as mudanças das estações. E no budismo a gente fala, na época do equinócio, é mais fácil você atingir o que a gente chama a terra pura, o céu. Não é o céu depois da morte, não. É em vida. Fazer daqui o céu. Fazer da sua vida o lugar sagrado. Fazer de você a santa, o santo. Cada um de nós. Viver a santidade, a pureza de querer o bem de todos os seres, de fazer um compromisso de não matar, de não querer extinguir nada nem nenhuma forma de vida, mas de convivência. Por exemplo, tem gente que fala, monja, e as baratas? Que lindinhas, diz que vão nos sobreviver, vocês estão sabendo? A gente morre, desaparece, barata continua. Mas a gente não precisa matar a barata. Você põe umas folhas de louro, põe um pouquinho de cravo, de canela, na pia, não deixa a comida na pia, no ralo. Você limpa bem a sua casa. Se tiver um pouquinho de álcool, passa na pia depois de limpar. A barata não gosta de álcool. Vocês já viram barata bêbada? Elas não bebem álcool, elas não gostam. Então você põe produtos e coisa que afasta a barata. Barata, formiga, não fica matando formiga, barata. Para que coisa? Deve ter uma razão para existir, não é?
Esse planeta que ele era bem organizado, até que a gente fez uma baguncinha, né? E agora chove demais, fica né? Então tá na hora. Olha aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, tem todas as cores, né? Da Agenda 2030, que são 17 itens de sustentabilidade, é um compromisso que os países, administradores públicos, religiosos, estamos todo mundo junto nesse mesmo balaio, né? Nessa nave espacial chamada planeta Terra, né? Que é a nossa mãe comum. E temos que cuidar. A gente pensa que ela é capaz de reciclar tudo, não. É que nem a mãe da gente. Ela pode ficar lavando a nossa roupa sem parar, coitadinha. Fazendo comida, lavando panela o tempo todo. Chega uma hora que a gente diz, não, mãe, eu faço para você. Mãe, eu vou cuidar de você. Não é isso? E a gente está na hora de prestar atenção no que estamos fazendo. E como é que podemos fazer melhor para o maior número de seres. Isso é estar presente no agora. Como é que eu uso a minha energia vital? Como é que eu uso a minha capacidade de inteligência e percepção da realidade para não fazer mal a ninguém? E para poder entender aqueles que não são corretos. Entender por quê. Nasceu um bebezinho lindo. Que causas e condições fez que essa pessoa se tornasse, sei lá, um bandido? Que tristezas teria passado esse ser humano? Que podia ser um ser do bem, que podia estar usando a sua inteligência, a sua capacidade humana para construir coisas benéficas e está lá assaltando, matando. O que aconteceu? Não é sentir ódio, tem que prender, tem que prender. Não é dizer, tá que bonitinho, coitado. Não é coitadinho, não. Mas entender por que será. E como é que nós evitamos que pessoas entrem no caminho do mal, errado, né? O que podemos fazer? Às vezes não podemos fazer nada, mas não sentir ódio já é um primeiro passo. Tentar entender é outro passo, né? Não teve um papo uma vez que alguém atirou nele e ele foi falar com o cara na cadeia e dizer, não tenho raiva de você. Eu compreendo até que você fez esse gesto, que não era necessário. Então não criar rancor, vingança, senão a gente vive só em guerra. Olho por olho, dente por dente, dizia o Mahatma Gandhi. Estava todo mundo cego e desdentado, né? Então, não tem olho por olho, dente por dente, não, né? Vamos transformar. E aí é uma frase de Jesus que eu gosto muito, né? Dê a outra face. E isso é um padre que me ensinou, eu adoro isso, né? Tem gente que fala assim, mas monja, que coisa é essa da outra face? Quer dizer, bateu, então bate do outro lado. Não é isso. Dá uma resposta inesperada e diferente. A pessoa vem com uma agressão que para você, xinga, fala mal de você, e você muda de assunto. Você não entra na briga. Você não reage a isso, mas encontra uma ação, uma palavra, um gesto que modifica uma situação. Fui fazer uma prece um dia numa casa de uma senhora japonesa no bairro da Liberdade. Ela tinha um restaurante muito bom, chamava Taizan. E eu fui lá, ela pedia sempre para rezar para a família dela, todos eu fui. Eu me atrasei. Japoneses não gostam de atraso. Eu morei no Japão, são todos muito pontuais. Eu estava atrasada, envergonhada. Cheguei lá e falei para ela, desculpe que eu cheguei tarde. Eu ia começar a dar desculpas de estar chegando tarde, de trânsito, disso e aquilo. Ela disse assim, monja, que bom que você chegou. Hoje de manhã foi tão bonito, sabe? Quando eu acordei, abri a janela e tem uma árvore que tem um galho bem na frente da minha janela. E tinha um passarinho cantando tão lindo, monja. Percebe o que ela fez? Ela me fez eu me sentir bem. Não tem que pedir desculpas. Claro que ninguém chega atrasado de propósito. Não é verdade? Não é para incomodar o outro que você chegou atrasado. Em vez de ficar, desculpa, 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 ela mudou de assunto, ela mudou meu humor. Ela transformou aquela realidade naquele instante. E nós podemos fazer isso uns com os outros. Tá com a sogra em casa, né? Dizendo que você não sabe cozinhar, que só ela que cozinha bem, que o filhinho dela está acostumado com a comida da mamãe.
Aí você fala: "Ai, que bom que a senhora me ensinou, eu não aprendi direito. A senhora me ensina de novo?". Em vez de mudar o humor. A gente muda os nossos humores com um gesto, uma palavra, um olhar, mas não pode ser de fingimento não, porque tudo transparece, os nossos olhos, o nosso corpo fala tudo. "Ah, eu gosto de você". Mentira, não gosta nada. "Que bom te encontrar". A gente ser verdadeiro e ao mesmo tempo amoroso, porque você encontra em você uma capacidade de gostar dessa pessoa, nem que seja a única coisa boa que essa pessoa seja é o branquinho do olho, mas alguma boniteza tem. Então, em vez de olhar a falha dos outros, e em você e nos outros, comece a olhar as qualidades. Então, a gente já falou que São Paulo tem gente pobre, mas São Paulo tem gente linda, tem gente que compartilha, tem gente que dá tendas, tem o padre Lancelotti, que luta pelos pobres e desprovidos, e tem gente que cria associações que cuida de gente que precisa. Não é bonito? Então a gente tem os necessitados e graças aos necessitados nós podemos fazer o bem e acabou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tinha muitas perguntas, mas vamos seguir. Cappuccino, viu? Só o cappuccino. Né? Vamos brincadeira à parte, foi ótimo. Reflexão para todos nós. Agora, a gente vai abrir para as perguntas, Monja. Eu vou pegar algumas perguntas aí da nossa plateia. Eu estou com o pessoal por aqui. Quem puder levantar a mão para fazer uma pergunta, nós vamos escolher algumas, tá? E aí, por conta do nosso horário aqui, que é restrito, por favor. Então, temos aqui. Se der para você falar o nome e fazer a pergunta, por favor. Eu primeiro, uau. Meu nome é João. Monja, boa noite. Muito obrigado por essa experiência. A gente hoje vive uma sociedade de muito conflito, muita intolerância. Então, assim, eu sempre pergunto como a gente deveria se portar quando encontra com alguém que pensa de uma forma muito diferente da gente e que nossa tendência é ir para nossa bolha, que é mais confortável. Mas, assim, eu sempre me questiono o que fazer e tentar, nesses encontros desagradáveis, pessoas que pensam diferente da gente, não agir com ódio. O que é que a senhora poderia falar? Eu tive um grande professor lá no Japão, era um monge japonês. E ele dizia: quando você encontra uma pessoa que você não consegue dialogar, porque ela não ouve você, né? Quando o que você está falando é isso, é alguém que você quer mostrar o seu ponto de vista e a pessoa não ouve de jeito nenhum, né? Mas você também não está ouvindo o outro, né? E ele dizia assim: nossa, essa maneira de pensar também existe. Também é humana essa maneira de pensar. Eu nunca pensaria dessa forma, né, mas a sua maneira de pensar também existe. Então você não tenta convencer o outro do seu ponto de vista, mas você reconhece que essa pessoa pensa muito diferente de você, e você não vai ser contaminado por isto, porque ser contaminado é entrar no duelo, na discussão e no debate. Você pode debater um pouco, você pode mostrar um ponto de vista diferente, e se o outro está completamente fechado, você agradece. Muito obrigada por compartilhar seu ponto de vista. E acabou a conversa. Muito bom. Vamos à próxima pergunta. O nome e a pergunta, por favor. Alô, boa noite. Meu nome é Ricardo. Monja, Cadê o Ricardo? tô aqui. Aonde, Ricardo? Aqui. Ai, que bom, te encontrei. Tá me vendo? Estou vendo, Ricardo, agora fale. Monja, nós, de certa forma, vivemos mergulhados em nossos pensamentos todos os dias. E os nossos pensamentos parece que, de certa forma, cria em nós uma limitação de enxergar coisas diferentes. Porque nós vivemos sempre nos mesmos pensamentos, com as mesmas coisas, nas mesmas conversas, e por conta disso nós esquecemos do agora, vivemos lá na frente, no futuro, criando ansiedade, depressão e tudo isso.
Não seria essa forma de pensar doentia que muitas vezes faz com que a gente não consiga enxergar esse presente e viver esse agora? Muito bom. Parabéns. É isso aí. Olha, Então, a gente tem que sair desses lugares que são fechados, que é uma maneira que eu aprendi a pensar assim, e eu penso assim e acabou. Não, eu posso ter expansão de consciência, né? Eu posso começar a perceber como é que eu penso, e às vezes eu leio um livro, eu assisto uma palestra, e eu vou refletir sobre aquilo que eu estou vendo e ouvindo, e eu posso mudar a minha forma de pensar. E em vez de estar lá adiante, o que vai acontecer depois, eu aprecio o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora está me levando lá. Mas eu aprecio cada passo dessa caminhada. Parabéns, é isso aí. A nossa mente pode nos limitar. E Buda dizia: a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Aqui, ó. Não é o outro, não. É o nosso pensar. E a gente pode ter expansão de consciência, desenvolver novas formas de pensar, de filosofar, de se questionar e estar apto a aprender. E não só repetir sempre as mesmas coisas. Parabéns. ô Monja, você viu que o nosso público do SESI São Paulo está bem antenado, né? O público daqui está muito bom. Tá muito bom, né? Uhum. Até a questão da baratinha, quando a Monja falou da barata, o pessoal assim, todo mundo tá praticando isso dentro de casa, tá Ah, tudo né? certo. Tá Mais uma pergunta. Quem aqui tem uma mãozinha aqui, ó. Até aqui também. Ela viu outra mãozinha. Outra mãozinha. O nome e a pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é Leila. Com base no que o Ricardo falou, eu queria entender um pouquinho como conseguir se libertar do sentimento de solidão que a gente acaba entrando na nossa bolha, nos nossos pensamentos e no nosso ciclo vicioso e ficando cada vez mais sozinho, solitário e não querendo se abrir para possibilidades por conta do medo, da dor, coisas que a Monja comentou um pouquinho no começo. É interessante, essa semana eu tive falando, a semana passada, já algum tempo atrás, tem uma médica que é uma cardiologista que ela trabalha muito com entre a solidão e solitude, que é uma diferença aí, né? Uma coisa é você se sentir sozinho no meio de uma multidão e outra coisa é você preferir estar a sós, porque é importante também estar a sós. Nós não podemos estar o tempo todo só em relações, porque tem gente que só quer ficar em festa, né? Está o tempo todo em festa com meus amigos e vão fazer isso, vão fazer aquilo. E a gente tem os momentos de recolhimento importantes. Eu trabalho muito com a meditação. E uma coisa que me ajuda muito é meditar, é ficar em silêncio, é ficar sozinha. E às vezes a gente está sozinho numa sala com várias pessoas e a gente faz meditação olhando para a parede, sabe? Que é olhar para você. Do que eu tenho medo? Por que eu quero me fechar? Quem é o meu eu verdadeiro? Quem sou eu? Essa pergunta é essencial. E a gente se reconhece nas outras pessoas, que são parecidas conosco, mas não iguais. E eu estou querendo impressionar alguém? Eu estou querendo ser aprovada por alguém? Isso é na nossa adolescência, na infância, mas a gente amadurece, às vezes o espírito, a mente não amadurece. E a gente fica com medo dos outros, vão gostar de mim, não vão gostar de mim, né? E quando você percebe isso, você dá um passo a mais. Olha que bonitinha, eu sou medrosinha, eu quero ser aprovada por todo mundo. E se me desaprovarem? Não é? Não gostaram de mim, não gostam do meu jeito. E eu vou olhar, será que eu faço coisas que são desagradáveis para os outros ou não me fiz compreender? Eu tenho um trabalho que eu faço com uma moça que ela trabalha com comunicação. Ela se chama Letícia Pacheco. No Instagram é Letícia Pacheco Voz. E a gente faz imersões e mentorias, porque às vezes nós travamos em algum lugar. E às vezes alguma coisa lá da infância que nos deixou presos. E a gente cria, como você diz, a bolha, né? A gente fica dentro, aqui é confortável, não quero sair da minha área de conforto. Recentemente venderam a casa onde está o meu templo.
Meu lugar de conforto, a minha bolha. Estouraram a minha bolha. Ai, 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 ai. Aí tem que procurar casa. Eu descobri que corretores de imóveis não trabalham sábado e domingo. Mas quem trabalha, como é que você vai ver casa, vai procurar se não tem quem trabalhe sábado e domingo? Eles mandam vídeos para você agora. Aí você vê o vídeo, acha lindo. Quando você chega na casa, o vídeo acho que era de 10 anos atrás, está tudo caindo aos pedaços. Então eu saí de uma área de conforto, eu estou há quase 20 anos nessa casa, né? E de repente ela foi vendida, a proprietária vendeu, que bom para ela, né? Eu tenho que procurar um outro lugar. Então estou à procura, e ao mesmo tempo a procura é muito desconfortável. E eu agora, eu preciso comprar uma casa comprar não, alugar uma casa que seja menor do que eu tinha antes. Nossa, não vai caber aquele altar, não vai caber. Aí você acorda de noite assim, o altar não cabe. Aí você dorme. É uma delícia, porque a gente sai, né, de um estado de tranquilidade, que parecia que estava tudo bem. Mas esse estado confortável na vida não nos ajuda a ir para adiante. Eu falo para os meus praticantes na minha comunidade: saia da sua área de conforto, que a sua vida seja um pouco desconfortável, saia da bolha, estoura essa bolha. E você vai perceber que as bolhas dos outros também estouram. Eu tive uma professora nos Estados Unidos que ela dizia: se você encontra alguém que está congelado, que se congela, fica frio em relação aos outros, o que vai fazer o gelo derreter é calor. Dê calor a si. Goste de você. Sinta ternura e carinho e compaixão por você. E vai abrindo esse portal. E vai estendendo essa amorosidade, esse cuidado para todos à sua volta. E aí você vai fazendo que essa bolha, ela vai se desfazendo com suavidade. Não é forçar, mas é deixar que ela se desmanche. Que todos passamos por dificuldades. Todos queremos ser amados e aprovados. Não é só alguns, não é só você, é todos nós. Aí você fica mais solta, mais livre, que se erra, se falha, corrige. E a outra frase do professor Cortella, no escritório dele está escrito assim: só aceitamos erros inéditos.